e hoje ele volta e eu dou boas-vindas ao doutor Rafael. Como vai, doutor Rafael? Seja muito bem-vindo. Bom ter de novo você por aqui. Muito obrigado, doutora. Prazer é todo meu. Pois é, e a gente estava conversando na semana passada, né, sobre a questão dos riscos que os bancários correm, né? Perfeito. A gente sempre tem a preocupação da questão dos acidentes de trabalho, do direito das pessoas que sofrem os acidentes e que muitas vezes não sabem a quem recorrer. Então, o senhor, com todo o seu conhecimento, está aqui para esclarecer, ajudar, tirar as dúvidas e falar sobre temas muito importantes, né? Perfeito, doutora. Isso aí. Muito obrigado. Meus cumprimentos a todos, toda a equipe, a doutora. E vamos tentar aqui ver com quem a gente pode auxiliar, mostrar o caminho, para que essas pessoas vítimas de acidente de trabalho realmente consigam um norte e sobreviver diante desse triste fato que é a doença ocupacional, o acidente de trabalho. E nós tivemos um tema bem interessante, né, na semana passada, que nós estávamos falando sobre a questão dos bancários em risco e principalmente sobre a questão dos benefícios, dos benefícios previdenciários que muitos têm e não sabem, né? Então, esse é o seu momento de esclarecer aí para aquele que está passando por um monte de problemas junto aos bancos e não sabe como fazer, né? Perfeito, vamos lá. A questão toda é a seguinte, os bancários, hoje, por acaso, eu trouxe 2 casos. Ah, sim, que é bom, né? Porque as pessoas se conectam e vê que existe e é possível resolver. Perfeito. Esses casos vão realmente mostrar como é que funciona o processo por acidente de trabalho, em relação à questão do auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, a questão do auxílio-doença. O importante para o bancário o melhor seria que ninguém ficasse doente, né? Que a empresa preservasse a saúde de todos. É o melhor dos mundos, né? Mas que olhasse aquele funcionário como uma pessoa, né? Como um ser humano, um colaborador, né? Esse seria o ideal, mas infelizmente não é a realidade. Então, realmente, nós temos uma questão de epidemia de doenças relacionadas aos bancários. E a minha missão aqui é tentar auxiliá-los e mostrar que realmente o que eles devem fazer diante desse drama, que é conviver com as lesões, conviver com as doenças incapacitantes, conviver com o receio do INSS dar uma alta, conviver com a questão do INSS sequer reconhecer o seu direito de acidente de trabalho, conviver com o retorno, com o receio de ser demitido. Ele viveu aquela vida dedicada ao banco, muitas das vezes esgotou toda a sua juventude e ele não sabe fazer sequer outra coisa. É verdade. Porque a vida dele foi dada realmente ao banco. Então, vamos tentar auxiliá-los aqui. E isso que o senhor fala sobre essa sensação, né, do que o bancário vive realmente, parece que ele fica preso naquele mundo, né? Ele acha que não tem nada do lado de fora e que a vida dele é estar ali. Né? Eu vejo isso com colegas que conseguiram se libertar, eu digo que é uma libertação, né? Quando realmente sai, porque fica um ambiente muito negativo em volta e todos eles têm sequelas até hoje psicológicas e físicas em decorrência do trabalho junto ao banco, né? Nós vamos verificar aqui que, de fato, um bancário hoje, com 10, eu vou te dizer, de 5 a 15 anos, principalmente de 10 a 15 anos, a regra é que ele tenha alguma doença, seja por questão de lesão por esforço repetitivo, uma tendinite, uma tenossinovite, uma lesão no ombro, no manguito. Ele tem alguma lesão. Tem uma questão depressiva, tem uma questão de ansiedade, ele se aproxima da síndrome de burnout. Então, ele está exposto a diversos riscos. Ele tende a ficar doente. Lamento ter que falar isso. Não quero ser o mensageiro apocalíptico. Não, é porque verdades devem ser ditas, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão te assistindo acabam, nossa, isso está acontecendo comigo, né? Sim, isso está acontecendo por demais. Muita gente no presenteísmo, muita gente não sabe o que significa presenteísmo. É aquela pessoa que vai trabalhar, mas ele está ali fisicamente, a mente já está em outro lugar. A mente não está ali, ele já está esgotado. Entendeu? Acaba fazendo tudo no automático, Sim. vai porque tem que fazer Sim. e começa, aí é que vem depressão, ansiedade e tudo mais. E, inclusive, eu vou citar alguns exemplos dessa semana que eu atendi, bancários já aposentados por tempo de serviço e continuaram trabalhando. Entendeu? Porque a renda dele aposentado, hoje ele recebe trabalhando 5 mil.
A renda da aposentadoria dele, por tempo de serviço, 3 mil. Aí, esses bancários, muitas das vezes, nunca tiveram afastamento. Nossa. Mas estão doentes há décadas. Aí chega a situação. Doutor, eu cheguei agora, eu estou muito doente, eu tenho que me afastar pelo INSS. Mas a pessoa já está aposentada. Vai se afastar para receber que benefício? Exatamente. Ela não pode receber auxílio-doença e receber aposentadoria paralelamente. Aí fica na situação, eu vou voltar para o emprego, não tenho estabilidade. Vou ser demitido. Como é que eu vou viver com 3 mil reais? Na hora que mais precisa, é a hora que é fechada a porta, né? Sim. E justamente eu quero mostrar hoje, para você que tem 10, 15, 20 anos de banco, não cometa esse erro, entendeu? Para que lá no futuro você não tenha que passar por isso. E é um drama. É um drama que não é de difícil solução hoje, porque não seguiu uma cartilha de cuidado da sua saúde e mostrar de fato para o banco que você está doente. Você está doente, você precisa de cuidado porque sua saúde está dentro daquele pilar, né? Se você perder a saúde, você perde tudo. Não adianta ter patrimônio, não adianta ter nada. Perdeu a saúde, você não tem mais o que fazer. Claro, e a sua fala é muito, muito assertiva, porque eu não tenho dúvida alguma que existem pessoas que estão aqui nos assistindo ao vivo e que não só se encontram nesse lugar, como tem pessoas da família que estão nesse lugar. Então, quando o colega traz esse tipo de conhecimento, muitas fichas vão caindo dentro de casa e, meu Deus, eu estou inserida nisso. E aí, conta pra gente aí esse caso desse aposentado que deu o estalo e se percebeu, tô doente. O que ele faz? Justamente. Estou doente, o que eu faço? Difícil solução, porque o INSS não vai conseguir mantê-lo, porque ele não pode ficar recebendo 2 benefícios. Então, ele tem que voltar para o trabalho. O que esse bancário tinha que ter feito para não passar por isso? Ele lá com 15 anos atrás, 20 anos atrás, se ele já estava doente, ia começar a se documentar. Documentar suas lesões, documentar que precisa realmente de ajuda, se afastar pelo INSS. Nem que seja uma vez. Uma vez. Tem que se afastar pelo INSS para que receba o benefício de forma correta, vinculado a acidente de trabalho. E não adianta receber auxílio-doença B31, que é auxílio-doença previdenciário comum, e ficar na sua zona de conforto. Isso é importante, porque muitas pessoas ficam muito sem compreender essas questões das siglas, né? Uhum. Então, é importante esclarecer que, estou afastado pelo INSS, sou bancário, estou afastado pelo INSS. Mas qual é o benefício? Qual é a sigla na qual você foi afastado? O que isso te traz de prejuízo? O que isso pode te ajudar lá na frente, né? Perfeito. O prejuízo é tremendo. Para quem tem direito a acidente de trabalho e afastado pelo benefício comum previdenciário, que é o B31, eles conhecem bem, eles sabem o que eu estou falando, entendeu? Então, é um prejuízo tremendo amanhã numa despedida arbitrária, doente, amanhã em relação à estabilidade, em relação ao FGTS, em relação ao histórico. Esse bancário tem que entender que ele tem que ter um histórico para poder sobreviver, entendeu? Porque, inevitavelmente, a sua hora vai chegar. Entendeu? É uma questão de tempo. Quando ele está afastado pelo B31, por esse benefício acidente comum, é possível ter uma reversão para o benefício que seja melhor para ele, mais benéfico dentro da história, do histórico dele profissional? Sim. Na verdade, ele tem que conseguir a conversão para o B91, mudar o auxílio-doença comum para o auxílio-doença por acidente de trabalho. Isso como é que eu vou dizer, não é uma faculdade, você tem que fazer, porque isso vai ser cobrado à frente. Isso é inevitável, entendeu? Então, ele pode tentar administrativamente ou judicialmente. Perguntar, doutor, o que você acha judicialmente? Já vai direto para o judiciário. Direto ao judiciário. Porque o INSS a gente sabe que ele nega, né? Sim, essa é a missão dele. Essa é a missão dele. Você já chega ganhando não, né? Sim, até mesmo que, se ele afasta de forma correta, em alguns casos sim, não são todos, não posso generalizar, se ele afasta na forma correta, ele abre margem já para outros benefícios de caráter acidentário. Entendo. Uma pessoa que recebe auxílio-doença, não quer dizer que a pessoa que recebe auxílio-doença B91, ele tem um passo
mais próximo para conseguir o auxílio acidente. Quais são os benefícios diferentes, né? Entre o B31 para... Estava no B31, conseguir reverter judicialmente para o B91, o que ele tem ali de diferença entre um benefício e outro? Perfeito. Em primeiro lugar, a estabilidade. Porque o fantasma que ronda o bancário, principalmente, é a demissão. Porque nós sabemos que quando a pessoa fica doente, quando ela retorna, ele nunca, desculpa o termo, não vou usar esse termo, retiro, ele vai ter extrema dificuldade de bater a meta que ele batia anteriormente. Ele vai ter extrema dificuldade de aguentar aquelas horas extenuantes. Ele vai ter extrema dificuldade de manter tudo que ele fazia antes da doença. Então, a estabilidade é básico para ele. É uma questão de sobrevivência. Tem a questão do FGTS, que ele vai recolher, e que o B91 é um caminho para o auxílio acidente. Ele é um caminho, é um trampolim para o auxílio acidente, por acidente de trabalho, que eles chamam de B94, é o antigo pecúlio, eles entendem muito como pecúlio, mas infelizmente boa parte deles nunca ouviram falar isso. Não tem sequer noção do que se trata. E também é um pulo para aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Nós estamos falando de mundos totalmente distintos. Sim. Quando a gente fala em aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Então, esse vácuo, esse buraco aqui financeiro é tremendo. Nós estamos falando de muitas vezes 40%. E a questão do auxílio acidente, que nós estamos falando anteriormente, o auxílio acidente, ao meu ver, é uma aposentadoria antecipada que ele vai receber. Só que eu não posso falar aposentadoria que ele mais tarde vai receber uma aposentadoria para não confundi-lo, porque na verdade hoje aposentado por tempo de serviço vai receber na faixa de 60, 60 e poucos por cento. E no auxílio acidente ele já vai receber de cara 50%. E isso não vai mexer na questão salarial dele, que ele pode continuar trabalhando. Isso é uma indenização pelaquela incapacidade permanente que o banco lhe gerou. Entendi. E esse é o benefício do B94. B94 que encosta muito no percentual de aposentadoria por tempo de serviço. E a diferença é que ele pode estar trabalhando normalmente, tem a estabilidade também, né? Sim, tem a estabilidade, ele tem o salário dele lá integral, estável e ainda tem um plus salarial. Ele tem um plus salarial de caráter indenizatório. Posto de renda não vai mordê-lo, tá? Então ele entra limpo para ele. Ele é um trampolim para aposentadoria por invalidez, porque as lesões, principalmente doença ocupacional, a tendência é que ela fique cada vez pior e se insistir, ela vai agudizar, ela vai no topo da lesão, vai no ápice da dor, no ápice da sintomatologia, dos sintomas daquele bancário, e ele volta para ficar crônico. Então as dores são absolutas quando nós estamos falando de lesão aguda. Entendeu? Entendi. Então, ele tem que se preparar para isso, porque, como eu disse, é um pulo para a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Não, você que está aí acompanhando a gente, será que você sabia disso? Que você como bancário, por esse benefício, você está trabalhando normalmente, tem estabilidade, ainda tem um plus salarial? Será que sabem? Que é o que chamavam de antigo pecúlio? Então... esse é o momento de buscar aqui o Dr. Rafael, que vai contar para a gente também muitos casos, porque eu sei o tamanho do seu conhecimento e como as portas do seu escritório são sempre buscadas por bancários que, quando se dão conta de que estão deixando dinheiro na mesa, né, e que estão se prejudicando e prejudicando as suas famílias também, está na hora de reverter a situação, né? Sim, com certeza. E além do auxílio acidente, do pecúlio, ele recebia quando ele volta a trabalhar, ele recebe salário também, Sim. Normalmente. E ele pode receber também pensão. Então nós estamos falando de 3 aqui institutos: salário, auxílio acidente, natureza indenizatória por acidente de trabalho, e pensão indenizatória contra o empregador. Então ele pode receber 2 salários e meio. Estão deixando muito dinheiro na mesa, né? Muito dinheiro. E o senhor está aqui para poder tirar da mesa e botar no bolso do bancário, vai botar no seu bolso. Eu conheço, inclusive, vários casos de aposentado por invalidez por acidente de trabalho que deixaram isso para trás. Deixaram, às vezes, 1 milhão,
a 2 milhões e meio, 3 milhões, conforme for, de indenização por ter lhe causado essas doenças. O banco não é bonzinho. Tá? O INSS também não vai virar e falar para você, olha, você tem um direito aqui. Vem cá que eu vou te conceder aqui isso aqui automaticamente. Isso é muito raro de acontecer. É difícil. Isso é muito raro de acontecer. Se é para saber pedir, tem que saber pedir direito, né? É e aí, para verdade. poder pedir direito, precisa de um bom advogado. Né? Sim, precisa de instrução, realmente um advogado especializado, principalmente em acidente de trabalho, para conseguir chegar lá. Então, para isso, eu trouxe 2 casos práticos. Eu tô doida para saber dos casos. O que eu mais gosto de saber são casos reais, porque a gente sabe que é fazendo e acontecendo, né? Justamente. Então, eu trouxe aqui para mostrar o que eu estou falando, se isso faz sentido para você ou não. Entendeu? Se faz sentido o início dos sintomas, se faz sentido a função que você exercia, se faz sentido as lesões que nasceram daquilo ali, que se faz sentido o que o perito judicial falou, que se faz sentido que a juíza sentenciou com base no que foi dito na petição inicial do processo, com base no que o laudo pericial falou, e se faz sentido para você. Então conta a história pra gente. Então vamos lá. O momento é agora. Vamos lá. O momento urge, todo mundo quer saber aí o caso real, que realmente fez acontecer. Conta pra gente. Então vamos lá. Vamos começar pelo caso... Eu vou começar do B. Vamos inverter a ordem aqui, porque o outro é totalmente atípico, é totalmente diferente, entendeu? Tá? O B, bancário, entrou no banco em 1990, tá? Começou a trabalhar como caixa, depois assistente de gerente e gerente, tá? De 1990, com os primeiros sintomas das lesões por esforço repetitivo em 2003, 13 anos, tá? Exatamente o período que o senhor falou, entre 10 a 15 anos. Né? É o que eu acredito realmente que aconteça. Entendeu? E, infelizmente, é uma regra mesmo. Eu vejo, quando eu atendo o bancário, eu pergunto, você tem alguma lesão? 99,9% diz que sim. São raras exceções. Aí eu pergunto, quanto tempo você tem de banco? Ele fala 5, 6. Tá, faz sentido. Agora, quem tem mais de 10 anos é muito difícil não ter uma lesão. Entendeu? Aí te apresentou lá o fato. Vamos lá. Então, veio Desde 2003, ele apresentou tendinopatia nos ombros, epicondilite nos cotovelos, lesões nos cotovelos, e tenossinovite nos punhos, tá? Aí veio o laudo pericial. Eu até separei aqui para dizer qual a conclusão do laudo pericial, para que vocês entendam o que eu estou falando. O perito menciona: nos documentos acostados, os autos, notadamente de folhas tais, o autor apresenta, de 2003, tendinopatias no ombro esquerdo e direito, epicondilite medial e lateral em ambos os cotovelos. Houve evolução do quadro, culminando ainda com tenossinovite em ambos os punhos. Conclusão do perito: o autor encontra-se impossibilitado de exercer a mesma tarefa. No entanto, poderá exercer outra de menor complexidade, que não exija um esforço repetitivo dos mesmos grupos musculares e tendinosos. O nexo é positivo. O que significa isso? Ele tem uma sequela incapacitante para a função que ele desempenhava. E com nexo positivo, ele preencheu os requisitos do auxílio acidente, do pecúlio do B94. Com isso, veio a sentença. Parece novela, né? Vamos lá. Novela da vida real. Vamos lá. O juiz menciona assim: para concessão do benefício acidentário, impõe-se a demonstração, em primeiro lugar, de que a lesão ocorreu no exercício da atividade laborativa. O perito falou que sim, tem nexo causal positivo. Completamente. Ok. A prova desta ocorrência se conta no laudo pericial, especificamente em folhas tais, no item tal. Aí a importância de uma perícia concisa, né? Perfeita. E bem acompanhada. Porque não adianta ir mal acompanhado sem instrução. Entendeu? Isso faz toda a diferença. Em segundo lugar, o juiz continua: para a concessão do benefício, impõe-se a comprovação de que o alegado acidente resultou em sequela que interfere na atividade laborativa do segurado. Na espécie, o laudo pericial
no mesmo já referido, atesta que o autor encontra-se impossibilitado de exercer a mesma tarefa. Porém, pode exercer outra de menor complexidade. Portanto, faz jus ao autor a concessão do benefício acidentário correspondente ao auxílio acidente. Aí menciona aqui a lei, tá? Dito isso, ele esqueceu do abono anual. Na sentença. Na sentença. O que é o abono anual? O abono anual seria como se fosse um 13º. Inclusive, tem uma pergunta de um seguidor no Instagram que me passou umas 4, 5 perguntas. Uma delas é essa, tá? Dito isso, recorremos e o tribunal deu provimento ao recurso, aceitou a nossa alegação, inserindo o abono anual. Portanto, ele recebe auxílio acidente com um 13º, que é o abono anual, desde 2018. Ele recebe o benefício. E hoje ele ainda trabalha? Hoje ele trabalha. Trabalha. Ele é bancário, continua nas suas funções, recebendo auxílio acidente. Já foi demitido, esse caso específico, já foi demitido doente e reintegrado. Claro, tem a estabilidade, né? E tem histórico, né, de processo. Recebe, então, o seu auxílio acidente. E nesse período que ele ficou fora, que ele foi demitido, você para se perguntar, vou sobreviver de quê? Ele tinha auxílio acidente. Pelo menos alguma coisa ele estava recebendo, até ele voltar para ser reintegrado. Então, a segurança dele para a família é tremenda. Claro. É tremenda. Dito isso, implantamos o benefício e hoje está em fase de expedição de precatório, que ele vai receber de atrasado aqui na faixa de uns R$250 mil, atualizando o benefício. Aí você veja, uma boa informação, uma boa construção processual, uma boa condução processual. Obrigado. É isso que resulta, né? Com certeza. E um benefício, valores expressivos que ajuda a família muito e traz a ele uma tranquilidade. Né? Com certeza. Agora, um ponto que tem que ser dito aqui. Dos benefícios concedidos desde 2008 para ele, foram 6 benefícios. Até 2014. Então, nós estamos falando de 6 anos, ele teve 6 benefícios por acidente de trabalho. Ou seja, esse é um caso de um cliente muito antigo meu, que ele já tem uma instrução e como deve realmente ser direcionado toda a situação dele. Você já veio construindo essa história para chegar nesse momento final. Nós estamos falando aqui de uma história... Sensacional. Sensacional. Em torno de 20 anos. Sensacional. E o outro caso, que é totalmente atípico. Que são aqueles que nos demandam noites mal dormidas... Totalmente atípico. E aqueles estalos que acontecem, é isso que tem que ser feito. O que podemos fazer, né, quando surge essa situação? Imagina, o bancário, na casa que é uma bancária, que entrou em 1990, começou a trabalhar como caixa, assistente de gerente, tá? Peraí, acho que eu inverti. Desculpa, eu inverti. Então... Só a questão dos anos, né? Só a questão dos anos. Inverti a questão dos anos aqui, desculpa. Bancária, tá? Entrou em 1983, essa. Ela foi admitida e aposentada por tempo de serviço em 2018. Pelo B. Não, aposentadoria comum. Tá, pelo tempo de serviço. Tá? Ela iniciou como... o outro... Eu confundi. Ela iniciou como escriturária, tá? Da datilografia. Depois foi para a função de caixa e tesouraria. Desenvolveu lesões relacionadas a ler também, parecido com o outro, tendo sinovite de Kervay no punho, ombros, punho esquerdo, cotovelos, e com tendinoses. Quando a gente fala tendinose, a gente está falando de lesão crônica com sequela. Tá? Trabalhou em diversas situações de exposição a riscos ocupacionais, com benefícios concedidos desde 2008, o caso dela, tá? E recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho. A CAT foi emitida pelo banco, Sim. excepcionalmente. Porque não é comum, né? Não é comum. Normalmente o banco não emite a CAT. Não é comum. Não, justamente. O objetivo da ação acidentária era que ela recebesse o auxílio acidente até a data que ela realmente se aposentou.
Veio o laudo pericial, tá? Que realmente comprovou todas essas lesões. Sim. Todas essas lesões dela. E concedeu o auxílio acidente para ela do período lá atrás, desde a última alta dela por acidente de trabalho, recebendo auxílio doença por acidente de trabalho, até a data da aposentadoria, tá? E com isso, ela recebeu auxílio acidente e mais o abono anual, tá? E vai receber na faixa de uns 300 mil de atrasados. Fora que esse auxílio acidente vai incorporar na questão da remuneração dela de contribuição, que podendo aumentar o seu salário de aposentadoria. Entendi. Então, são diversas situações favoráveis para que realmente o bancário entenda que esse é o caminho. Isso. Não, bom, tenho que dar parabéns, vários aplausos para o colega, porque trazer casos concretos faz com que a pessoa que está em casa, que está nos assistindo, se conecte e perceba que efetivamente é possível. É possível. E se você hoje está em situação próxima a isso, sentindo já algumas dores, o momento de você buscar um profissional assertivo, especializado em esse tipo de acidente, o momento é agora. Porque é necessário fazer essa construção, todo um degrau por degrau, para poder alcançar esses benefícios, essas indenizações, que com certeza trarão uma forma muito mais tranquila de você viver com você mesmo e também junto com a sua família. Então, doutor Rafael, parabéns pelos 2 casos. Agradeço por trazer, por mostrar que realmente é possível, porque muitas vezes nós ficamos aqui debatendo siglas, debatendo nomes, né, muito complexos, mas a pessoa, mas isso daí não é para mim. Não, é para você sim. Isso é para você. E tá aqui casos concretos, sentenças que realmente existem, bons direcionamentos periciais e o recado que é o mais importante. Tem aí um monte de bancário que precisa dos seus conhecimentos e precisa do seu direcionamento. E aí eu gostaria que o senhor deixasse aí para todos que estão nos assistindo tudo aquilo que é importante ser dito. Tá ótimo, vamos lá. Em primeiro lugar, esse segundo caso, tá? A pessoa tem de folhas 20, só para ter uma noção, a folhas 492. Olha só o tamanho da história. Nós estamos falando de 470 documentos relacionados à doença. Seja exames, sejam questões de laudos periciais do INSS, seja dos afastamentos, seja o que for. É documentada. Tem muita informação. Os documentos, eles são o que há de mais importante, né? Sim. Não é apenas aquele papelzinho, única vez que foi no médico, uma consulta, não. Então, principalmente para gerar o convencimento do juízo, porque a gente sabe que o INSS talvez não tenha pessoal habilitado para esse tipo de análise. E quando a gente está muito bem documentado e tem um bom direcionamento, o resultado é exatamente esse, não há dúvida. Verdade, obrigado. E eu gostaria de responder umas perguntas, se possível for. Então vamos lá, que nosso tempo está urgindo. De um bancário que me mandou no Instagram. Vou falar rapidamente. Quem recebe auxílio acidente tem direito ao 13º? Falamos aqui agora. Sim, ele tem direito, tá? Quais as vantagens do auxílio acidente? Já mencionamos todas as vantagens aqui. Eu acho que eu não esqueci de nenhuma. Não. Se eu esqueci de alguma, eu peço desculpas. Posso entrar com pedido de auxílio acidente na via judicial ou se faz necessário realizar o pedido via administrativo? Pode, tá? Muito mais difícil conseguir na via administrativa, mais fácil na via judicial. Quem tem auxílio acidente pode prestar concurso? Sim, desde que preencha os requisitos, tá? Com a da sua saúde física e mental, para realmente cumprir aquela função. Outra pergunta, quais as vantagens do auxílio acidente? Já perguntei. Quem recebe auxílio acidente tem direito, já respondi. Pode prestar concurso, posso entrar com pedido? Sim, já respondi. A pessoa que tem auxílio acidente pode concorrer à vaga de PCD? Sim. Ele recebe auxílio acidente? Ele é PCD. Ele é portador de deficiência. Ele pode concorrer, sim. Então, para finalizar,
Eu agradeço novamente, doutora Flávia. Eu até gostaria de falar, equipe. porque é importante, embora essas perguntas tenham sido respondidas durante toda a sua fala, nós estamos aqui ao vivo, mas esse programa ele fica lá no canal do Sábado é Show Oficial, ele fica no canal. Então, se você, de repente, a sua dúvida não foi respondida, talvez você não prestou muita atenção, vai lá assistir o nosso episódio que está lá gravado e vai ver o Dr. Rafael falando, explicando. Então, deixe seus contatos, por favor. Ok, meus contatos, vamos lá. Instagram, rafaelfernandes.advogado. Nosso site, rafaelfernandesadvogado.com.br. Obrigado a todos os bancários, os Jonas pelas perguntas, a Elaine, o Washington, todos vocês. Meu abraço e parabéns pro meu irmão hoje, Matheus. Tá? Que eu não podia deixar de esquecer. Muito Família obrigado. em primeiro lugar.